Serginho do Rock era um cara altamente organizado, educado, inteligente e muito amigo, entendeu? Era um cara que sobressaía entre a gente porque, além de toda a sua capacidade, ele se tornava um líder e um líder construtivo, no qual ele até chamava a atenção muito da gente quando às vezes a gente desviava para algum caminho errado, sabe? Era um verdadeiro pai para a turma e gostava de tudo certinho, muito correto e honesto. Eu acho que eu lembro de ter conhecido, foi em 69, 70, por aí que a gente começou a se encontrar. Foi formada a primeira turma, que era a turma da Galomba. A turma da Galomba, eu acho que ali que começou tudo. Era formado pelo Zó, Pedrinho Berno, Paulinho Berno, Toninho Neder, Serginho e eu. Foi na década de 70 que a gente vinha nas férias, a gente encontrava todas as noites, no qual ele passava a noite tocando violão com a gente em volta conversando. Nós fomos até taxados como os bicheiros da noite, que a gente só chegava em casa de madrugada e voltava a se encontrar à tarde. Foi aí que começou essa amizade, que foi se prolongando e aparecendo mais gente até chegar no Girassol Maravilhoso. Teve a turma da Galomba, depois teve a passagem para o Brasília, teve a época da Lajinha, entendeu? E futuramente surgiu o Girassol Maravilhoso. O Girassol Maravilhoso, ele nasceu, era de uma saída da gente, que o quartel-general da gente era no Brasília. Aí nós deixamos de ser sócio do Brasília, o Serginho deixou de sócio do Brasília, eu parei de ir no Brasília, e a gente resolveu que o mundo ia ser o nosso clube, a terra ia ser o nosso clube. A gente ia sair todo sábado, a gente trabalhava, então a gente saía no sábado, ia para os lugares, nós tínhamos a cadeira, a mesa, e o som do Serginho, que era o Silvio. A dona Ceazinha preparava os nossos alimentos, que ela não permitia que a gente saísse sem comer, né? E a gente ia em todos os lugares. Aí que surgiu a ideia da bandeira. O que era a bandeira? A bandeira a gente parava no lugar, mas a gente precisava do sentido de posse. É que isso aqui é nosso por hoje. Então o que a gente fez? Construiu uma bandeira feita pelo artista fabuloso, que é o Paulo Roberto Lisboa, que sempre acompanhou nossa turma com desenhos, fotos, né? Que é um grande artista. Aí fizemos a bandeira e começamos a sair. A gente saía ao sábado, escolhia, ia muito pro lado da usina Maurício, mas não tinha destino certo não. A gente chegava numa montanha, achasse bonito, parava ali, tirava a comida, bebida, a cadeira, a mesa, só armava o palco ali, fincava a bandeira, lógico que tinha um violão. E nessa saída, nesses caminhos, que foram surgindo as músicas. Quando a gente ia para Vista Alegre, surgiu a Rota da Alegria, entendeu? Para lá, a usina Maurício, tem várias músicas, entendeu? Que ele foi vendo. Vista Alegre, a gente ia em Vista Alegre, fez Vista Alegre, fez a Poeira d'Água. Então essas saídas foram dando margem, porque ele era um poeta e um cara que tinha uma visão muito grande sobre a natureza. Então a gente saía, ele via e ia compondo, entendeu? Compunha com muita facilidade, ele tinha muita facilidade para escrever e expressar aquilo tudo que a gente fazia. Depois nós tivemos a perda do Toninho Neder e a perda do Cici, que foi muito chocante para a gente, que eram duas pessoas que faziam parte constantemente dessa saída. Após a morte do Cici, o sábado passou a se chamar Cicidez, em homenagem a ele, entendeu? Então a gente saía, era muito organizado, a dona Ceazinha emprestava, inclusive até peças de cristais para a gente levar na nossa saída ao sábado, sempre acompanhado ou de uma torta de legumes, ou de um pernil afiambrado, umas empadinhas, que a dona Ceazinha patrocinava pra gente com muito prazer. E nessas andanças,
o Serginho ia fazendo música, fazendo poesias, entendeu? E era muito gratificante. E cada sábado a gente fazia um convite a uma pessoa para acompanhar a gente, porque o carro só cabia 4 pessoas. Então, nisso, pensamos um dia, nós precisamos de reunir mais gente. Aí que surgiu o Dia da Bandeira, tá? Aí foi o Dia da Bandeira que reuniu o Girassol Maravilhoso, que ele se compara a um girassol e os membros são as pétalas. Ele sempre gostou de flor. Uma flor que ele muito gostava era o girassol. Começou pequeno, entendeu? Começou na saída, depois que começou o Dia da Bandeira, aí a gente ia de carro, iam 4, 5 carros, mas foi aumentando muito o número de convidados, de amigos. Então nós reunimos e conseguimos um ônibus. O ônibus pegava a gente na manhã, levava a gente geralmente ou Usina Maurício ou Poeira d'Água. A gente ia muito no Sotávio, era um senhor, uma esposa que era o nosso anfitrião lá na Usina Maurício, inclusive participava com a gente de todo 9 de julho, participou de muito 9 de julho. Então pegava um ônibus de manhã e voltava à tarde. E chegava primeiro, tinha o hasteamento da bandeira, no qual o Serginho sempre fazia um discurso maravilhoso. A gente se preparava o ano inteiro para esse 9 de julho. Inclusive, a diretoria, que era os mais chegados, a gente falava que o 8 de julho era interessante também, que a gente, na preparação, a gente fazia uma grande festa no dia 8, mas era mais restrito, e para reunir o resto da turma no dia 9, para preparar uma festa bem feita. Então a gente fazia o no 8 e o 9. O 8 era bem restrito e o 9 era com a galera toda reunida. E o interessante era o seguinte, o 9 de julho, se ele caísse na segunda, ele seria comemorado na segunda. Se ele caísse na terça, seria na terça. Então não tinha esse, era 9 de julho, era 9 de julho. E era muito engraçado que às vezes a gente saía daqui de manhã, 6, 7 horas da manhã, todo mundo fantasiado e a cidade se preparando para trabalhar. Eu lembro que teve uma segunda-feira que foi muito engraçado. A fantasia era o seguinte, como a gente ia tirar retrato, o Serginho falava, hoje nós vamos levar, a gente levava o Mário, nosso fotógrafo oficial da turma, temos que vestir bem. Então a gente gostava de fazer colocar um terno, que era uma gozação aos trabalhadores, né? Que a gente não gostava de terno. E achava legal fantasia, a gente sempre gostou de fantasia, inclusive no Estúdio Pomar a gente fazia muito festa fantasia, entendeu? A gente gostava de fantasiar. A gente estava fazendo um protesto à poluição, né? Aí a gente, vamos entrar aqui, a gente entrava de terno, como entramos na Poeira d'Água, né? Era um protesto por aquela poluição do Rio Pomba que a gente fez uma época. A gente gostava muito de Vista Alegre também, sabe? A gente ia muito em Vista Alegre. E a Usina Maurício, que era o nosso paraíso, né? E uma das coisas que o Serginho mais gostava era o respeito que a gente sempre conseguiu no meio da gente. Se tivesse falta de respeito, para ele não servia. Ele ficava muito triste quando alguém saía da linha. Isso para ele ele não gostava não, entendeu? Ele ajudava todo mundo que precisasse dele. Ele sabia quem estava precisando. Então era um cara maravilhoso, entendeu? E que, como eu sempre fizei, família pra caramba. Eu tive esse prazer porque ele tomava muito conta de mim. Ele tomava mesmo, me chamava atenção e minha família toda gosta dele. E se eu fizesse alguma coisa errada que ele achasse que não estava certo, ele me chamava e sentava, senta aí, ó. E chegava e falava, você viu o que você está fazendo? Você viu o que você está fazendo? Então, você acha que está certo? Então era uma conversa sincera, sem agressão, que você absorvia e aceitava o conselho, porque você estava vendo que era pro bem que ele estava te falando. Eu tive esse prazer de ser tomado conta por ele, entendeu? E se ele soubesse que alguém maltratasse uma namorada, uma esposa, Deus me livre, ele ficava doente, ele não admitia isso. Tem muitas histórias do Serginho. Uma das mais engraçadas que eu passei várias com ele. Uma engraçada,
foi uma vez, nós fomos para Cataguases e paramos na rodoviária em Cataguases para tomar uma cerveja. Nós descemos do meu carro e fomos tomar cerveja. Quando eu parei o carro, parou outro igual o meu do lado, que era um Fusquinha, o Tirano. O que ele fez? Como o Serginho ele nunca ligou para carro e não sabia marca de carro, que carro que era, nunca queria dirigir, ele entrou no carro errado. Quando eu vi aquilo, eu fiquei fazendo hora para ver se chegava o dono do carro, para pegar ele no carro errado, lá para mim rir dele. Mas o cara demorou, aí eu entrei no meu carro e quando eu liguei, que ele deu conta que ele estava totalmente no carro errado. Então isso era coisa dele, que ele não fazia questão de carro, não conhecia, ele queria era passear. E com pessoas de confiança, não andava com qualquer um também dirigindo não, tinha os determinadas pessoas que ele gostava de sair. Tem outro caso interessante também, foi quando começou a exposição de Piracatuba. Nós vivíamos no Cicidez e ele com Silvia, aquele som dele, muito alto, eles estavam fazendo o concurso da vaca leiteira. Lá, e na hora de tirar o leite, nós entramos com aquele som altíssimo. As vacas pararam de dar leite, aí pediram pra gente retirar. Foi um lance muito engraçado também na exposição de Piracatuba. Nome, isso é mania nossa, sabe? A gente dava nome, cada um tinha um codinome, entendeu? A gente saía o sábado, eu era o Carlos, ele era o 3, entendeu? O Nonô Boa Palavra, cada um tinha o seu codinome. A gente dava nome a tudo. A mesa chamava Cigana, as cadeiras tinham nome, entendeu? Tudo que se via tinha mania de dar nome, tudo quanto é objeto nosso tinha nome. Olha, eu falaria que o Serginho era uma pessoa muito honesta, gostava de tudo certo, organizadíssimo, tanto que ele não gostava de emprestar as coisas dele, e com razão, porque aquela época era época de LP, se arranhasse, né? E uma pessoa sincera, entendeu? Amiga, muito amiga, e ajudava todo mundo. Ajudava todos os amigos que precisaram dele, não tem um que não quis ajudar, entendeu? E nunca foi de cobrar nada, não. Ele não fazia nada para ter em retribuição, não, entendeu? E só tinha uma coisa que ele falava, que a gente até brincava muito com a dona Ceazinha. Ele falou que não ia casar e não casou. Isso não quer dizer que ele era contra as mulheres, não. Pelo contrário, ele era amigo de todas as mulheres dos amigos dele, entendeu? Mas eu acho que ele preservava muito a liberdade dele, eu acho que era isso. Que ele achava que não ia dar a sequência certa para a pessoa que fosse viver ao lado dele, então ele preferiu ficar sozinho. Mas não era sozinho, ele tinha vários amigos, muita gente gostava. O Serginho era um cara bacana, muito bacana, um exemplo. E isso você vai ver com as outras pessoas que você conversar, que ele foi a mesma pessoa no trabalho, no divertimento e na vida em geral. Era um cara muito autêntico. E que eu tive o prazer de conviver com ele, eu acho que foram por 25 anos. Mais ou menos isso. Então foi eu aprendi muito com ele, me ensinou a ler muito, me emprestava muito livro. Ele lia muito. O Serginho lia por semana. Eu lembro, eu chegava no quarto dele, ou ele estava tocando música, ou gravando uma fita ou lendo. Ele lia geralmente, dependendo da grossura do livro, 2 livros por semana. E naquela época a gente fazia parte do círculo do livro, então a gente escolhia o livro, e tinha um livro do mês, tinha um livro, então a gente encomendava, e ele lia demais. Era um cara de uma redação que eu nunca vi, uma concordância, você pode pegar todas, ele é um poeta, né? Escrevia muito bem, entendeu? Eu só não conseguia acompanhá-lo na ginástica, porque há muitos anos atrás foi a primeira, hoje é moda correr, fazer academia, e ele já chegou aqui em Leopoldina há 30, 40 anos atrás já fazendo isso. Ele corria, ele fazia teste de Cooper, ele era muito adiantado nesse quesito. Ele fez uma coisa que foi um horror, né? Inclusive para a família dele, para o pessoal.
Ele era funcionário da Caixa Econômica Federal e um grande funcionário. O Brasil sempre foi um bom funcionário, um bom trabalhador. Acho que ele enjoou, pelo contato que eu tive com ele enjoou, e ele também tinha uma coisa, ele gostava muito da Dona Sinhazinha, da família dele. Eu acho que ele queria ficar um pouco perto da mãe dele, mas ele falou que não aguentava mais o Rio de Janeiro. É interessante que ele pegou toda a sua, como eu vou dizer, a sua saída do banco, o seu dinheiro que ele recebeu lá na saída, e fez um passeio. Ele ficou rico, vivendo como um rico até acabar o dinheiro para começar a trabalhar. Ele passeou, só andava de táxi, só comia do bom e do melhor. Falou: olha, enquanto eu vou viver igual o rei, a hora que acabar eu volto a trabalhar. Aí foi a época que ficou ali um Leopoldina, nessa época, até fazer um concurso. Mas nesse ponto ele fez vários jornais, escrevia muito para jornal aí, que ele era um cara de boa redação. Aí teve esse concurso da Câmara Municipal, acho que uma vaga, e ele foi bem, fez. Ele era muito estudioso, chegou a fazer um curso de História em Cataguases. Ele começou junto com o Toninho Néder, o Toninho Néder largou e ele conseguiu terminar. Ele era muito insistente com o que ele queria. No dia do nascimento do Márcio, ele ficou numa alegria incontestável e chegou para mim e falou: olha, Clóvis, você era o meu herdeiro. De hoje em diante, você perdeu o lugar para o Márcio. Ele era louco com o Márcio, sempre foi o desejo dele. Inclusive, no dia que ele foi embora, eu cheguei a falar isso com a Dona Sinhazinha e inclusive com a Cidinha. Eu falei: olha, ele fazia questão que deixasse tudo para o Márcio. No dia 5, ele morreu no dia 7, nós fizemos, parecia que foi uma despedida, e nós viemos aqui para casa, que eu tinha feito uma reforma aqui, ele veio ver. Aí nós passamos o dia inteiro aqui, tomando uma cervejinha, comendo uma comidinha legal, e no dia 7 ele veio a falecer. Inclusive nós saímos daqui caminhando, nesse dia ele ligou para muita gente aqui de casa, foi até interessante isso, que a gente tinha combinado do Vanor vir, do Rubim vir, do Nem vir aqui. Eles não vieram esse dia aqui, então ele começava a ligar, ligou para todos, e na saída que eu fui levá-lo para casa, nós ainda passamos na casa do Rubim Maia. Parece que realmente foi uma despedida, entendeu? Foi muito triste para a gente, e eu acho que depois desse dia, a gente pode comemorar tudo, mas não existe mais dia 9. Existe hoje um tributo ao Serginho que a gente tem que fazer quase que diariamente, mas é muito triste a gente ter que hastear uma bandeira hoje sem ele perto, entendeu? Ele gostava muito da família dele, muito. Dona Sinhazinha, então, era questão de honra da gente trazer de volta todos os talheres, os pratos, até os copos de cristais que ela emprestava pra gente. Era questão de honra pelo carinho que ela tinha para nossa saída. O Sotonico Basso, a gente chamava de Dom Corleone, que ele parecia o Marlon Brando naquele filme Poderoso Chefão. O Serginho às vezes tinha diferença de opinião, mas nunca deixou de gostar do pai dele, e quando ele morreu ele sentiu muito. Inclusive nós o acompanhamos nesses dias foi muito triste para ele. Olha, eu já sabia, o depois foi muito triste. A gente tentou sair umas 2 vezes, mas se reunimos lá no Sotávio, onde a gente ia com ele, umas 2 vezes, mas foi uma reunião assim, até legal, que a gente pôde encontrar alguém, mas não é a mesma coisa, entendeu? Inclusive não houve nem hasteamento mais de bandeira. A bandeira fica aqui, que sempre ficou comigo. Eu empresto, já saímos, já mostramos, mas hasteamento eu acho que não há razão para ter. Sem ele não é um hasteamento, né? A música, eu acho que a visão que ele tinha, por exemplo, Morro do Cruzeiro. Se você escutar Morro do Cruzeiro, quem viveu lá, você vai ver que era aquilo tudo. A cidade de Leopoldina, mineira gostosa, tem um lance que ele fala, né? Os de perto te odeiam, os de longe te amam. Então ele tinha uma maneira muito clara de expressar essas coisas sobre a cidade,
sobre os locais que a gente passava. Por exemplo, a Rota da Alegria, né? Sábado à tarde eu deixo a cidade e saio por aí, né? Então ele seguia à risca o local e a facilidade que ele tinha para compor. Eu gosto muito do Pontilhão, porque foi aonde que o sábado que a gente saía, quando a gente saía de manhã, a gente ia para mais longe, ia para a usina, a gente procurava um lugar. Mas geralmente, no dia que era menos tempo, a gente ia muito para o Pontilhão, que é aqui em Aracati, que chama o Recanto das Boêmias, onde tem uma árvore que nasce dentro da outra, que a gente punha cadeira e a gente gostava muito dali. E geralmente 4 horas, 5 horas da tarde passava o trem, ainda pitava pra gente lá no Pontilhão. O Pontilhão. Céu azul, margens do rio Pomba. Nossa bandeira dança ao vento sul. Em seu refúgio sempre verdoso, num cicidez do girassol maravilhoso. Verde bandeira, verde limão, mas o verde é verdura ao lado do Pontilhão. No Pai Centro, embalo da tarde, som ambiente, musicalidade. Um show à parte é a loucura, é a loura boêmia, mais saborosa longe da cidade. Verde bandeira, verde limão, mas o verde é verdura ao lado do Pontilhão. Guardião de ferro, cruza leito do rio. É a mão do homem a vencer desafios. É pano de fundo de um cenário tão belo, cercado de verde, azul e amarelo. Esse é um lugar que a gente ia muito, então eu adoro essa música. E para mim fez muita falta. Inclusive eu abandonei muita natureza. Depois que ele morreu, eu saía todos os final de semana para a natureza. E agora tem saído menos, só para pescar mesmo. Mas quando ele era vivo, a gente ia na natureza todo final de semana. E foi muito grande a perda, muito grande. E eu demorei muito para não acostumar, que a gente não acostuma, mas para sentir, sabe, sentia muita falta dele. Final de semana, então, era muito triste. Que a gente teve uma convivência muito grande, né? De sair, bater papo, e conselhos. A cidade perdeu um artista, né? Perdeu um artista, a Câmara Municipal perdeu um melhor funcionário. Eu perdi um melhor amigo, um dos melhores amigos. Para mim, um dos melhores amigos. Eu acho que amigo, você não enche muito a mão, não. Entendeu? E ele está entre os meus 5 melhores amigos, talvez o melhor amigo que eu tive.